A paz do Senhor, meus amados irmãos. Estamos aqui para. Vamos estudar hoje o último capítulo do livro de Zacarias, o capítulo 14. E esse livro tem muitas coisas para nos ensinar. E nós vamos ver que aqui, Zacarias, nesse livro, ele vai falar sobre a segunda vinda de Cristo, a glorificação da igreja. Ele vai falar que Deus punirá o seu povo, Deus salvará também o remanescente fiel e as nações serão julgadas. Mas ele ainda continua. Ele vai nos falar que todas as nações adorarão a Cristo no final dos tempos, né? Lá no milênio, nós vamos ver isso. E também que os povos que não adorarem o Senhor serão castigados, serão destruídos. E também Zacarias vai nos falar sobre o estado eterno, o final de todas as coisas. Então a gente vê que temos muitas coisas para aprendermos nesta profecia de Zacarias, de modo geral, como nós já estudamos, mas principalmente aqui nesse capítulo 14, o último capítulo do livro de Zacarias. O primeiro versículo, ele diz assim, ele inicia assim: Eis que vem o dia do Senhor, e teus despojos serão repartidos no meio de ti. Zacarias 14 e o primeiro versículo. Nós vamos ver versículo por versículo o que o Senhor está dizendo. Estava dizendo lá para o seu povo e o que ele está dizendo para nós em nossos dias. O dia do Senhor, sempre que está na Bíblia, e muitas vezes a gente vê isto escrito, o dia do Senhor, ele está falando sobre um dia de juízo. E aqui, Zacarias está profetizando sobre a punição sobre os inimigos de Israel. E, ao mesmo tempo, ele vai falar também sobre a salvação do povo eleito. Os teus despojos, quando diz ali, ó, eis que vem o dia do Senhor e teus despojos serão repartidos no meio de ti. Despojos de quem? Despojos dos israelitas. Porque a cidade ela vai ser cercada. E aqui ele já inicia direto neste primeiro versículo, dizendo que os teus despojos serão repartidos no meio de ti. Ou seja, os inimigos, eles rodearão ali Jerusalém no final dos dias, e eles estarão tão convictos, tão seguros da vitória que terão sobre o povo de Israel, que eles já começarão a dividir os despojos ali mesmo, no meio da própria cidade. Mas Deus ainda não deu a última palavra. Vamos continuar. No versículo 2: Porque eu ajuntarei todas as nações em batalha. Eu quem? Deus. Deus ajuntará todas as nações em batalhas contra Jerusalém. E a cidade será tomada. Isso aqui é muito triste quando a gente lê o que vai acontecer nesse dia que Jerusalém estará rodeada pelos seus inimigos. A cidade será tomada, as casas serão saqueadas, as mulheres serão violentadas, metade da cidade será levada para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Uma profecia feita há tantos anos atrás, antes de Cristo, 400 anos antes.
A terceira parte, quando fala nisso, do povo, é que aquela parte que vai sobreviver, porque 2/3 do povo será exterminado, mas 1/3 parte vai vão viver e elas serão purificadas, mas pelo fogo, de uma maneira muito terrível. No versículo 8 e 9 do capítulo 13, que nós estudamos no vídeo anterior, está escrito assim: em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 dela serão eliminados e morrerão. E isto nós confirmamos também no nosso estudo do Apocalipse. Os irmãos que viram, né, e quem não pôde ver, está lá todo o estudo profético do livro de Apocalipse, capítulo por capítulo, ali no site que os irmãos poderão abrir e ver. Como essa profecia de Zacarias, João também confirmou o cumprimento dela. E ela vai acontecer. É uma coisa que ainda está para acontecer, no final dos tempos. E nós estamos vivendo, queridos, o final dos tempos. Nós estamos vivendo aqueles dias que antecedem a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja. E glória a Deus por isso, porque a igreja não vai passar pela grande tribulação. Glória a Deus. Aí então, continuando aqui, né? Capítulo 13, versículo 8 e 9. Em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 dela serão eliminados e morrerão. Olha que mortandade terrível. Durante a grande tribulação haverá nessa terra. Mas 1/3 parte, só 1/3 parte irá sobreviver. E aí o Senhor continua ali no capítulo 13, e farei essa terça parte passar pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Será terrível, terrível. Dias de angústia como nunca houve na humanidade até o dia de hoje. Ainda está para ver. No versículo 3, ali agora do capítulo 14, né? Voltando ao capítulo 14, que é o que nós estamos estudando hoje. Então o Senhor virá e lutará contra essas nações como ele lutou no dia da batalha. Nós sabemos que no final da grande tribulação, Israel estará cercado pelas nações. E ali, aparentemente, não há mais saída. Vão aniquilar totalmente o povo de Israel. Mas é naquele momento, glória a Deus, que o Senhor virá dos céus com os seus santos. 7 anos antes, o Senhor Jesus veio até os céus com som de alarido, com trombeta e com seus anjos buscar os seus filhos, os santos, a igreja que estará preparada para o arrebatamento. Passado esses 7 anos, no final da grande tribulação, o Senhor Jesus virá novamente. E agora ele não vai ficar lá nos ares. Os seus pés ele vai colocar no Monte das Oliveiras. Lembram, amados, que quando Jesus subiu aos céus, quando ele ressuscitou, ele estava ali no Monte das Oliveiras junto com seus discípulos e de repente ele começou a subir aos céus. E os discípulos olhavam. Jesus estava subindo, estava saindo do meio deles. Então veio 2 varões e disseram: varões galileus, por que estáis olhando para cima? Este mesmo Jesus que subiu aos céus, da mesma maneira como o viste subir,
ele vai voltar. E aqui vai se cumprir essa palavra. Jesus voltará agora com os santos, aqui é a igreja que foi arrebatada, e virá para salvar o seu povo. O Senhor vai voltar vitorioso, né? O dia da batalha nos fala que Deus lutou muitas lutas pelos judeus. Nós temos na lembrança uma grande luta, que foi quando eles saíram lá do Egito e chegaram até ao Mar Vermelho e não tinha mais passagem. Os egípcios acharam também que agora acabariam com todos eles. A mesma coisa como vai acontecer no final da grande tribulação. Mas Deus não tinha dito que era assim. E o que o Senhor nosso Deus fez? Ele abriu um caminho pelo meio do mar. E eles passaram a pé enxutos e foram salvos. A mesma coisa também vai acontecer aqui, porque ele, quando vier, vai colocar seus pés no Monte das Oliveiras. E o monte, ele vai se fender em duas partes. E haverá um vale pelo meio deste monte que servirá de lugar de fuga para os judeus fugirem dos seus inimigos. Versículo 4 nos diz sobre isso. Naquele dia, seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, que está em frente de Jerusalém, ao oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido ao meio para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se moverá ao norte e a outra metade ao sul, e por ali os israelitas conseguirão escapar de seus inimigos. Como é lindo o amor de Deus, ele dá um escape na hora certa para seus filhos. Quando aparentemente não tem mais solução, olhando para um lado, olhando para o outro, não tem mais solução, mas é neste momento que o Senhor abre um ponto de partida, uma abertura para nós. Glória a Jesus Cristo, é maravilhoso. Nós temos o Senhor, nosso Deus. Então, esse monte será fendido, formando este vale, aonde servirá de fuga para aqueles que estão ali sitiados. E ele, Zacarias continua explicando e diz que fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel. E fugireis como fugistes por causa do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então o Senhor meu Deus virá, e todos os santos contigo, ó Senhor. Os santos somos nós, queridos. Somos nós que vamos voltar com o Senhor. Que glória, que privilégio que o povo de Deus tem. Fugireis como fugiste antes do terremoto. Um terremoto lá no tempo de Uzias houve muito grande, que 200 anos após, as gerações ainda lembravam daquele grande terremoto que houve no tempo do rei Uzias. E também nesse versículo ele fala que fugireis como. Ah, então o Senhor, meu Deus, virá e todos os santos contigo, e fugireis pelo vale dos meus montes. Esse vale que, quando o Senhor Jesus colocar os seus pés, vai se fender e abrirá um grande vale que vai dividir o Monte das Oliveiras em duas partes e fazendo este caminho, como nós falamos, de fuga para o povo de Deus. Lá no versículo 6 e 7, ele fala
algo incrível sobre aquele dia. É um dia de guerra, Jerusalém estará sitiada, rodeada, seus inimigos todos em volta, e agora será um dia especial, haverá um dia diferente. E acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz nem espessa escuridão, mas será um dia conhecido do Senhor. Nem dia nem noite será. E acontecerá que no tempo do anoitecer haverá luz. Nós sabemos exatamente quando é dia e quando é noite, porque nossos dias são bem marcados. Às vezes, anoitece num horário que ainda deveria ter luz, por causa da chuva, por causa de um temporal, uma coisa, mas aqui o Senhor fará com que isto aconteça. Nesse versículo aqui, no Salmo 27, versículo 1, diz assim, ó, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Quando nós andamos na luz, nós não temos receio de nada, porque o caminho está claro aos nossos olhos. O Senhor é a força da minha vida. De quem eu vou me recear? De ninguém. O Senhor está comigo. E é dessa maneira que nós devemos viver o nosso dia a dia. Não haverá luz nem escuridão, diz aqui, nesse versículo. Mas será um dia de horror, ninguém vai entender esse dia. Será um dia em que não se poderá distinguir entre o dia e a noite. Não haverá escuridão, não haverá a claridade, será um dia muito estranho, porque ali o Senhor estará agindo para salvar o seu povo da mão dos inimigos. E naquele dia vai acontecer mais alguma coisa. Olha aqui, ó. Naquele dia também acontecerá que de Jerusalém, olha o milagre que vai acontecer, correrão águas vivas, a metade delas para o mar oriental e a outra metade para o mar ocidental, tanto no verão como no inverno. O mar oriental é o mar Morto, o mar ocidental é o mar Mediterrâneo. Então, esta água, essa fonte que vai jorrar ali de Jerusalém, ela vai jorrar para o Mar Morto. O Mar Morto não será mais morto, ele terá vida, ele terá novamente vida. E agora vão ver este milagre acontecendo aos seus olhos. O povo que estiver ali vai estar vendo isso. Águas vivas, irmão. É bênção, bênção. Jesus disse: quem tiver sede, venha a mim e beba. Ele é a água viva. Hoje muitos estão morrendo de sede, morrendo sem salvação, porque não estão buscando ou até nem querem a água viva que é o Senhor. Quando aquela mulher estava lá buscando água, ela perguntou: Senhor, mas aonde é que a gente vai agora buscar? Aonde é que é o monte mesmo para servir ao Senhor? É aqui, é em Jerusalém, é em Samaria? Não, 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 não. O Senhor está buscando aqueles que o buscam em espírito e em verdade. E aí ele disse: tu soubesse quem te oferece água. E aquela mulher entendeu. A água viva era Jesus Cristo. E que cada um de nós possamos entender isto e passarmos para os demais também. Aqueles que não entendem o que é a salvação em Jesus Cristo. No versículo 9 e 11, nos fala assim: e o Senhor será rei sobre toda a terra. Porque quando ele descer com os santos, quando ele colocar seus pés no Monte das Oliveiras, quando ele fender aquele monte em duas partes, ali ele trará a vitória para o povo de Israel. E a partir dali, o Senhor será rei sobre toda a terra.
naquele dia, um só será o Senhor, e um será o seu nome. Hoje tem tantos deuses, as pessoas procuram tantos deuses, tantas coisas, ídolos feitos por mãos humanas, assim como o povo lá de Israel, que viu a maneira grandiosa, milagrosa, como eles foram tirados do Egito, os milagres que houve, que Deus fez. Mas quando eles chegaram lá, ao pé do Monte Sinai, Moisés demorou um pouquinho, alguns dias a mais lá em cima do monte, e eles já fizeram um Deus. Como o homem pode fazer uma coisa destas? Da onde? Quando aquele bezerro ficou pronto e eles disseram: Eis aí o teu Deus que te tirou do Egito. Mas que é isto? Olha, a ignorância do homem não tem fim, é uma coisa impressionante. Como que um bezerro, seja o que for, feito por mãos humanas, de pedra, de ouro, de prata, de madeira, não importa, pode fazer alguma coisa para salvar alguém. Mas o homem é tão incrível, ela é tão incrível, a humanidade não dá para explicar o coração da humanidade como é fechado para Deus, como o diabo tem fechado a mente das pessoas, porque é algo tão glorioso, tão simples de entender Deus, o nosso Deus, ele é o Deus Todo-Poderoso, as pessoas não entendem e vão pegar essas imagens, essas coisas, né? Mas um só será o seu nome, e habitarão nela, na cidade, que agora o Senhor é o rei, e nunca mais haverá maldição sobre ela, porque Jerusalém habitará em segurança. Aqui Zacarias prevê esse dia glorioso em que o Senhor virá e vai confirmar o seu reino nessa terra. Um céu será o Senhor, né? E ele será reconhecido por todos. Nunca mais haverá maldição, porque não haverá mais pecado. Aonde não há pecado, não há maldição. Jesus teve que dar a sua vida para nos salvar, para nos purificar. Ele se fez maldito por nós, ele pegou nossos pecados por nós. Mas aqui, quando ele vier reinar aqui na terra, não haverá mais maldição, porque não haverá mais pecado. Glória a Deus, louvado seja o Senhor, né? E aqui nessa Jerusalém agora, nessa terra onde o Senhor será o rei, haverá bênção e prosperidade, porque ali iniciará o milênio, será 1000 anos de paz, de vida, de honra, de governo justo, não haverá falta de nada, porque o Senhor estará reinando. No versículo 10 nos fala: toda a terra em redor se tornará em planície. Não haverá aqueles montes, porque desde Geba até Rimon, ao sul de Jerusalém, ela será exalçada e habitada em seu lugar, desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira porta, até a porta da esquina, e desde a torre de Ananel até as prensas de uvas do rei. Zacarias aqui está colocando ali os limites ali de Jerusalém ali e mostrando tudo aquilo ali será uma planície. Por quê? Porque as águas terão que passar, como diz que de Jerusalém virá as águas vivas. Então, toda a terra montanhosa ao redor de Jerusalém, que poderia impedir a passagem dessas águas, será mudada. Então, a água poderá correr de Jerusalém até o Mediterrâneo e até o Mar Morto. Então, Geba e Rimon são as fronteiras de Judá,
fronteira norte e a fronteira sul. Agora estamos no milênio. Oh, glória a Deus. A gente se alegra, irmãos. A gente se alegra, o nosso coração se alegra ao falar, ao ler a palavra de Deus e vermos quanta coisa maravilhosa que está preparada para nós. E no versículo 11 diz: e habitarão nela. Aonde? Nessa terra linda, maravilhosa que o Senhor vai estar reinando. E não haverá mais maldição, anátema, não haverá mais pecador, porque Jerusalém habitará segura. No reino vindouro do Senhor, a cidade será plenamente habitada e seus cidadãos viverão em segurança. Não haverá mais medo, medo de assalto, de roubo, de assassinato, de coisíssima nenhuma, porque tudo isto será tirado dessa terra. Mas vai ter alguns que não vão estar muito satisfeitos. Vamos ver aqui esse versículo 12 e nós já vamos explicar alguma coisa sobre isso. Esta será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearam contra Jerusalém. A carne deles se apodrecerá, estando eles sobre seus pés. Seus olhos se apodrecerão em suas órbitas, e sua língua se lhes apodrecerá em sua boca. Olha o que acontecerá, porque as nações estarão todas representadas lá ao redor de Israel. E eles estão achando, como já falamos, que venceram, agora estão acabando com Jerusalém. Mas neste momento Jesus virá. E haverá uma praga sobre esses povos que estiverem lá ao redor de Jerusalém. Eu imagino, irmãos, porque Zacarias não tinha como saber explicar uma coisa dessas. Então, e menos João, nós sabemos quantas coisas que ele fala durante a grande tribulação vai acontecer, que ele diz: "Via algo como, e será como", né? Ele não sabia o que seria aquilo. Mas para mim, eu olhando esse versículo, estudando, eu penso que nem lá em Hiroshima, quando houve a guerra, que foi lançada aquela bomba, que as carnes das pessoas apodreceram, eles em pé, eles correndo. E assim vai acontecer. Será, de repente, uma bomba atômica? De repente, um meteoro vai cair ali? O que será que vai acontecer? Não, nós não sabemos, porque não diz exatamente o que será, mas será algo terrível que vai apodrecer a carne das pessoas, estando elas de pé. Seus olhos, ai, que coisa horrível, vão apodrecer. Suas línguas, que morte terrível. Se lá em Hiroshima teve isso, por causa do lançamento daquela bomba, hoje em dia o que os homens já inventaram para matar uns aos outros, coisas muito piores. Isso vai acontecer depois que Jesus vier, no final da grande tribulação. Mas o povo de Deus estará guardado. Deus lutará contra as nações que atacarem Jerusalém e vai destruir totalmente todas aquelas pessoas, aqueles exércitos que estarão ali ao redor de Jerusalém. No versículo 15, ele diz: assim também como esta praga que vai vir contra os homens, também ela virá contra os animais. Aí o Zacarias fala dos animais de guerra que ele conhecia. E será a mesma praga para os cavalos, os jumentos, os camelos, os asnos
e todos os animais que estiverem naquele acampamento. Todos sofrerão a influência desta praga e não vai sobreviver ninguém. Dos inimigos. Olha como Deus protege-nos, os seus amados. Mesmo no meio da destruição, o amor de Deus é tão grande que ele guarda, como se fosse numa concha, os seus amados, e nada acontece para eles. No versículo 13 também diz que naquele dia acontecerá, claro, com aquela catástrofe que vai acontecer, naquilo ali entre os homens, os animais, também acontecerá que haverá grande tumulto do Senhor entre eles. Eles vão se perder, eles não vão entender como. Será que alguma nação vai lançar alguma coisa? Não sei. Mas como? O que houve? O que aconteceu? E eles mesmos ficarão tão perturbados que não entenderão, né? Por isso, cada um pegará na mão de seu próximo e sua mão se levantará contra a mão do seu próximo. Um matará o outro. Além da praga, um matará o outro e eles se exterminarão. Incrível, é incrível. Todos serão inimigos de todos. Cada um, nesse tumulto, agarrará a mão do outro, dominando-o impiedosamente e matará o outro. Porque são pessoas que estão sendo usadas pelo inimigo. E Satanás veio para matar, roubar e destruir as pessoas. E essas pessoas, infelizmente, ao serem destruídas, a alma delas serão destruídas para todo sempre. Serão para sempre afastadas do Senhor nosso Deus. Versículo 14 diz: E Judá também lutará em Jerusalém, e se ajuntarão em redor as riquezas de todas as nações, ouro, prata e roupas em grande abundância. Lembram ali naqueles versículos anteriores que nós falamos há pouquinho, que os exércitos tinham tanta certeza da vitória contra Israel, que na própria cidade ali de Jerusalém, eles já tinham pego as coisas, as riquezas de Jerusalém e já estavam repartindo entre eles as nações. Mas as nações é que acabam sendo feridas e exterminadas. E agora inverte o papel. Agora Judá, né? Olha só, lutará em Jerusalém e agora eles vão juntar as riquezas dessas nações que estavam ali lutando contra eles, ouro, prata, roupas, tudo em grande abundância e ficarão para eles. Veja como Deus inverte as coisas. Deus jamais vai deixar o inimigo vitorioso. Ele não tem poder sobre nós, queridos. Por isso, seja o que for que acontecer conosco, nós devemos clamar pelo sangue de Jesus Cristo, porque Satanás é o que ele teme, é o sangue de Jesus Cristo. E é nesse sangue que nós temos poder e temos a vitória. Quando os seus inimigos forem destruídos, o povo de Judá se unirá aos moradores de Jerusalém, né? E eles então vão recuperar todos os seus despojos. E nesse versículo 16 diz assim, ó, as nações enviarão representantes para a festa das cabanas. Aqui é o milênio. Então, nós estamos vendo, né? Depois que Jesus vier, que todas aquelas nações forem destruídas, ali terá início o milênio. E durante o milênio,
terá que acontecer uma coisa. Versículo 16 diz o que terá que acontecer. E será que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorarem ao Rei, o Senhor dos Exércitos, e celebrarem a festa dos tabernáculos. Queridos, assim, ó, todas as nações estarão representadas lá para a guerra contra Jerusalém. Mas não quer dizer que todos os povos estarão lá, os povos do mundo inteiro. Não. Por exemplo, assim, Brasil vai mandar seus exércitos para lutar, a Inglaterra, a Itália, a China, todos vão mandar seus exércitos. Mas em todos os países do mundo ficarão pessoas, ficarão os idosos, crianças, as mulheres, aqueles que não podem lutar, né, por deficiência ou doença, sei lá. Então, haverá pessoas vivas no mundo inteiro quando isto acontecer, quando iniciar o milênio. Essas pessoas que estiverem vivas, elas entrarão automaticamente no milênio. Outra coisa, pessoas que não aceitaram o sinal da besta. Porque aquelas pessoas que aceitaram o sinal da besta, elas serão exterminadas. Mas, então, muitas pessoas entrarão no milênio. Um grupo, então, são dessas pessoas que estiverem vivas neste dia. O outro grupo são os israelitas, que sobreviverão, que serão um terço, porque 2/3 morrerão durante a grande tribulação. E nós, os salvos, com corpos regenerados, corpos como o de Cristo, que também vamos participar do milênio, tá? E as nações anualmente deverão enviar representantes até Jerusalém para comemorarem a festa dos tabernáculos, porque esta festa vai continuar no milênio. Os habitantes das nações que atacaram Israel, que crerem e se arrependerem, adorarão o Rei, o Messias, e celebrarão a festa das cabanas, que é a festividade da colheita que acontece ali por outono. Essa é a única festa judaica que será celebrada no milênio. Claro que não dá para as nações inteirinhas viajarem. Então, serão enviados representantes de todas as nações para participarem, neste período do outono, da festa das cabanas ali em Jerusalém. Mas você sabe de uma coisa? Que haverá pessoas que não estarão satisfeitas. É uma coisa inexplicável. Um reino perfeito, não há mais morte, homicídio, ladrões, não há mais perigo de andar na rua, todo mundo tem fartura, tem alimento, tem escola, o mundo nesse milênio vai crescer de uma maneira assim impressionante, mas terá pessoas que não vão estar satisfeitas com o reinado de Cristo. E é por este motivo, queridos, que lá o apóstolo João nos fala que Satanás será preso por 1000 anos, ou seja, durante 1000 anos, durante o milênio inteiro, ele não poderá agir no coração dos homens. Aqui está
Deus está dando assim, ó, uma última oportunidade. Porque muitas pessoas dizem, Satanás me fez fazer isso, o diabo me fez fazer aquilo. E é verdade, ele é feito para isso mesmo, para enganar as pessoas. Mas vejam, prestem atenção, que no milênio, Satanás não poderá agir, nem os demônios, nem seus anjos, nada, nada, nada. Eles estarão todos presos por 1000 anos. Mas o que Deus está querendo provar com isso? Deus está querendo provar que o homem realmente, o coração do homem é mau e pende para o mal. Então, no versículo 17, ele diz assim: se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar ao rei, o Senhor dos Exércitos não virá chuva sobre eles. Olha, aquela nação será castigada. Aquele ano eles não terão o fruto necessário. Por quê? Eles não quiseram. Não, 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 não. Decidiram. Não queremos estar indo lá em Jerusalém, nessa festa das cabanas. Não estamos muito satisfeitos com Jesus reinando como rei. Estava muito bom antes, quando nós fazíamos o que queríamos. É assim que eles vão pensar. Os gentios deverão subir todos os anos, uma vez por ano, né? Caso contrário, eles serão castigados. E no versículo seguinte, o 18, diz: se a família dos egípcios não subir, nem vier, não cairá sobre eles a chuva. Virá praga com que o Senhor ferirá as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. É só isso que o Senhor está pedindo. Que subam, que vão até lá, que enviem representantes uma vez por ano para celebrar a festa da colheita, a festa das cabanas, uma vez por ano. É só isso. Mas quem não fizer isto será castigado. Porque o homem parece que não entende que Deus é soberano, que nós temos que obedecer a Deus. Não há outra escolha para sermos felizes, para termos a vida eterna, a não ser obedecermos ao Senhor. Haverá homens não convertidos. Por quê? Eu disse agora no slide anterior, porque as pessoas que estiverem vivas em redor da Terra vão entrar diretamente no milênio. Satanás estará preso. Mas essas pessoas com seus corações endurecidos vão entrar. Então, eles não são convertidos. Não são convertidos, eles não aceitam o Messias como seu rei. Assim como hoje nós estamos anunciando Jesus como o Messias, Jesus como Salvador. Precisamos aceitar Jesus para termos a vida eterna. E as pessoas não estão aceitando. Isso vai acontecer durante o milênio, onde eles não vão estar satisfeitos com Cristo. Então, eles serão, estarão ali, ó, contidos, eles não poderão agir conforme o seu coração quer durante 1000 anos, porque o Senhor não vai permitir. Somente lá no final dos 1000 anos, porque deixa eu falar um pouquinho mais aqui assim, porque no final dos 1000 anos, queridos, Deus vai soltar Satanás da sua prisão e ele sairá com grande raiva, com grande poder e vai entrar nessas pessoas insatisfeitas para lutarem. Agora, não é contra Jerusalém. Olha a ousadia de Satanás para lutar contra Jesus Cristo. Como se ele tivesse poder de vencer a Jesus Cristo. Isso será lá no final do milênio.
E aí haverá o grande julgamento. Naquele dia, será gravado nas campainhas dos cavalos: santidade ao Senhor. E as panelas da casa do Senhor serão como as bacias diante do altar. Lá nos sacerdotes, né? Nós sabemos que Arão, Deus disse para ele fazer aquela, tinha a mitra e tinha ali em cima escrito santidade ao Senhor. Aqui, novamente, será gravado essa santidade e de tal maneira, ai, a coisa será tão santa, que Zacarias fala até das bacias, das panelas da casa do Senhor. Tudo será santo, tudo será dedicado ao Senhor. Que coisa mais linda, amados. Que coisa preciosa. Até as coisas mais comuns que as pessoas tiverem dentro de casa, tudo será dedicado ao Senhor. Hoje nós já devemos fazer isso. Tudo que nós temos, irmão, não é pela nossa força, pelo nosso poder, pelo nosso trabalho que nós temos. Tudo que nós temos é pela misericórdia do nosso grande Deus e devemos dedicar ao Senhor, agradecendo ao Senhor. E isso vai acontecer durante o milênio. E no último versículo, finalzinho ali do versículo, né, diz que naquele dia já não haverá mais cananita na casa do Senhor dos Exércitos. O que é cananita? Ele significa o pecado, o pecador. Não haverá mais cananeu, não haverá mais pessoa imunda, não haverá mais pessoa ímpia, porque Deus vai enviar, vai descer a nova Jerusalém. E aí nós estaremos para sempre com Cristo. Nós, para entendermos daí o julgamento das nações, teríamos que passar lá para Apocalipse. Os irmãos podem ver, né? Nossos vídeos ali, nossos estudos sobre o Apocalipse e vão entender. Mas Zacarias, ele parou, então, aqui, que naquele dia não haverá, agora para todo sempre, nunca mais haverá pecado. Tudo foi purificado. E esse versículo do profeta Joel eu achei muito interessante, e coloquei aqui Joel, capítulo 3 e versículo 17. Ele diz assim, ó, e vós sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Joel, o profeta, estava falando, né? E que eu habito em Sião, o monte da minha santidade. Jerusalém será santa, estranhos não passarão mais por ela. Maravilhoso? Lindíssimo! O nosso coração se enche de regozijo quando nós estudamos essas profecias do que está para vir. Glória a Deus! Que Deus abençoe ricamente nossos queridos e amados irmãos. No próximos vídeos, vamos estudar Malaquias e teremos terminado todos os profetas menores. Graças a Deus. A paz do Senhor para todos.